É sempre coisas muito divertidas. Tipo, bruxaria, demônios! Tipo, Olá, pessoas! Aqui é a Tupá Guerra, historiadora e demonóloga. E hoje a gente vai mergulhar num mundo mágico. Literalmente mágico, a gente vai falar de bruxaria e de magia e etc. E esses são temas que eu entendo pra caramba, mas eu decidi que era muito melhor trazer alguém que também entende muito de outras áreas. Então, eu convidei a Inês Barreto. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, primeiro, para falar de bruxaria, magia, que também são os temas que eu pesquiso. Sou historiadora e eu pesquiso bruxaria e magia principalmente no Brasil do século XX. Dignos de estudar magia. Nesse momento eu tô fazendo doutorado sobre isso e já passei aí por outras pesquisas, por outras épocas, então tem bastante para falar. É bom que esse mundo acadêmico, né, se a gente fala, não, eu entendo um pouco. É que você fala, eu faço doutorado na coisa, eu entendo só um pouquinho como que é desse Paranauê. Só um pouquinho por dentro. Pois bem, né, então vamos começar com o que historiadores mais gostam, definir termos. O que é bruxaria? Historiadora adora definir conceitos, né? A gente sempre precisa começar no conceito. Eu acho que bruxaria é um termo que depende muito da época que você está falando, né? Se a gente estiver falando de bruxaria no século XX, por exemplo, a gente vai acabar caindo em conceitos do movimento neopagão, né? Da bruxaria moderna, que significa essa ideia da bruxa, esse contato com a natureza. Mas se a gente for falar de uma bruxaria histórica clássica, eu acho que a gente pode definir como um conceito, uma ideia que foi colocada em cima de algumas pessoas de que aquelas pessoas eram desviantes do que era a religião obrigatória, hegemônica, que era o cristianismo, né? E foram entendidas como bruxas. Muitas vezes praticavam coisas que não eram cristãs, que eram de religiões anteriores ao cristianismo, ou tinham uma visão meio diferente do catolicismo, mas que foram colocadas pela igreja, pela sociedade da sua época, como alguém desviante, né? Como alguém fora do que era o normal. Desculpe-me, querido. E aí foram classificadas como bruxas, ou bruxos, né? Porque tivemos bruxos também. E que acabaram sendo perseguidas por isso, né? É muito interessante, né? Porque eu li uma vez um artigo, 100% acadêmico, gente. Não, pior que eu tenho, pequena tangente, eu tenho amigos que não são acadêmicos e eu mando coisas do tipo, caraca, eu li um artigo muito legal. Eles, um artigo muito legal. Não parece uma coisa que combina, mas isso é incrível. Essas duas palavras não vão estar juntas numa frase, um artigo e legal. Legal, né? Tipo, animadíssima com o artigo novo que eu li. Pois é, acontece. Sim, com bastante frequência. Então, eu li um artigo uma vez que estava justamente falando disso, falando que a bruxaria normalmente é estudada academicamente. Na verdade, eu acho que bruxaria estudada academicamente é uma coisa relativamente nova, né? Não era uma coisa que, pelo menos na minha área de cristianismo e judaísmo na antiguidade, colocar bruxaria junto é um negócio relativamente novo. Para os gregos e para outros se estudava antes. Mas bruxaria é muito estudado justamente do que você falou, né? A ideia da proibição. A bruxaria é o que é proibido, é o que não pode fazer, é o que é errado, é o que... Bastidores de história, né? Quando a gente vai estudar história e a gente precisa entender um outro período, a gente vai pegar textos e a gente vai ler nesses textos e a gente vai tentar pegar desses textos para as pessoas entenderem. Além do que aquele texto fala na superfície. Em termos, a gente vai extrair da fonte mais do que ela tá te mostrando a princípio. E com bruxaria, muitas vezes a gente vai fazer justamente isso, né? Porque nem sempre, na verdade quase nunca, eu acho, a gente vai ter tipo um texto dizendo assim, eu sou uma bruxa, o que eu faço é tal coisa, e por isso eu me considero uma bruxa. A gente não vai ter isso. Então a gente vai ter que pegar outros textos que falam normalmente mal da bruxaria pra daí pegar. E daí acho que é por isso que a gente acaba estudando muito pelo proibido, né? A maior parte da documentação que a gente tem dessa ideia de bruxaria, né? Que é ali, que começa ali século XIII, já a Idade Média, e o grosso é no século XVI, que foi o grande momento da Inquisição em toda a Europa e até em algumas das colônias que já existiam. E esses documentos todos foram produzidos por quem estava perseguindo, né? Pela igreja, pelo reino, né? Pelos reis. É sempre a visão de um perseguidor que tá contando o que ele vê, né? A partir do ponto de vista dele. Até porque nessa época a maior parte das pessoas não sabia ler e escrever também. E todas essas coisas orais se perdiam ou eram registradas sempre por um terceiro. Então tem que sempre ver por esse lado e justamente disso. Essa aqui é a visão de um perseguidor, de onde é ali que a gente pode tirar o que era o que essa pessoa realmente acreditava. Tem até um texto famoso do século XIX, que é o conhecido Evangelho das Bruxas, do Charles Leland, que era um pesquisador, um folclorista britânico. Na verdade, ele era norte-americano, ele morou na Inglaterra e aí ele pesquisou na Itália. Muito bom.
E eu sempre confundo que ele é britânico ou não, porque ele morava na Inglaterra, enfim, mas ele pesquisou na Itália. E aí ele diz que ele recebeu esse texto manuscrito de uma bruxa. Mas até hoje você tem uma discussão se isso realmente, né, teve uma bruxa que escreveu pra ele, se ela ditou pra ele, ele escreveu, se ele apanhou um monte de tradições orais ali do norte da Itália e transformou isso num texto. Então, até hoje você tem uma discussão também se realmente foi produzido por uma bruxa, né? E é século XIX? Ele publica esse livro bem no finzinho do século XIX, assim, tipo 1890. Então, ela deve ter passado isso pra ele alguns anos antes, né? Então, as pessoas já sabiam ler e escrever, né? Já era um pouco diferente o cenário, né? E o século XIX tem muito a vibe, né? Também a ideia a galera, os folcloristas, essa coisa de a gente precisa recolher os textos, preservar a tradição oral e... preservar os contos do povo, e esse povo acredita em magia, então a gente vai, né, registrar isso. Na verdade, até, né, que você falou de quando começa a pesquisa, e aí sendo acadêmica, o Ronald Hulton, que hoje é o grande especialista de história da bruxaria, que também é britânico, Esses britânicos tudo bruxo. Bruxas da Inglaterra. Vocês são uma desgraça! História da bruxaria é tudo britânico e alemão. E de vez em quando aparece um italiano perdido, mas é tudo britânico e alemão. Ele diz que a gente consegue puxar o começo do estudo da bruxaria pro século XIX, pro Jacob Grimm, que era um dos irmãos Grimm dos contos que a gente conhece, né? A minha orelha fez assim, tipo, Grimm? Bem, quando você começa a ler, você pensa, tá, mas eu conheço esse Grimm. É realmente o cara dos irmãos Grimm, né? Os dois coletaram esses contos da tradição oral, né? Eles tinham uma empregada da casa, uma ama, que contava essas histórias pra eles quando crianças. E aí eles foram coletando isso, que não era nada do que a gente conhece hoje. Eram os finais, assim, super trágicos, desgraçados, assim, era horrível. E aí, nessas pesquisas dele sobre folclore, ele vai cair nessa ideia de bruxaria. E aí ele dá duas correntes, né? Uma de que a bruxaria seria realmente uma sobrevivência de cultos pagãos, e a outra de que seria nessa chave da perseguição, né? Que seria uma ideia criada para perseguir coisas desviantes. E aí o Hulton fala que, querendo ou não, todo mundo que veio depois vai por um desses dois caminhos que o Grimm viu lá no 19. E realmente, quando a gente vê, né? A maior parte dos estudos estão aqui ou ali, aqui ou ali. É interessante você falou do Grimm, porque no mestrado, há muitos anos atrás... Foi há 84 anos. Eu tava estudando contos, justamente porque eu tava estudando... Eu tava estudando a ideia da mulher representar um perigo na primeira noite, no primeiro contato com o homem. Então eu tava estudando esse complexo mitológico. Em outros termos, eu tava estudando como matar o noivo na primeira noite. Sim. Né? Mas assim, era isso aí. A minha ideia era... Eu tava tentando traçar, dentro de contos, onde que essa ideia aparecia, porque ela é uma ideia que aparece na Bíblia, no livro de Tobias, mas aí ela não aparece mais muito em nenhum outro lugar. E eu tava tentando entender, e fui procurar contos, e daí eu caí em coletâneas de contos dos Grimm e artigos e trabalhos acadêmicos. Eu falei, eita, eu lia quando eu era criança. Eu tenho os contos de Grimm em casa. Eu lia quando eu era criança. Pois é. E daí foi super interessante, assim, pensar isso. Porque quando a gente cresce achando que esse pessoal só coletava porque achava legal e bonitinho. Mas tem várias outras coisas por trás, né? Porque aí a gente vai cair naquilo de que eles estavam tentando organizar uma cultura, né? Eles começam a ouvir esse povo, né? O que eles achavam que era povo, porque eles não se colocavam como povo, né? Eles eram os intelectuais e o resto do pessoal que não tinha estudado era o povo. E como, né, para mostrar para essas pessoas e para outros intelectuais também, como todos eles faziam parte de uma cultura comum. Isso era muito forte ali no final do século XIX, na Alemanha, como, né, de onde vem os Grimm, e uma parte da França, na Itália, porque eles não eram o país que a gente entende hoje, né? Eles eram pequenos reinozinhos, assim, pequenos estados, e eles estavam se formando como um grande país, e aí isso ajudou a criar um solo do tipo, olha, a gente tem que ser um país, porque nós todos somos da mesma cultura. Então todo mundo conta a mesma história, todo mundo cultuava os mesmos deuses, né? Todo mundo come as mesmas coisas e dança as mesmas músicas. Então vira, né, um caldo ali para você unir esse país politicamente dentro de uma cultura, no caso, uma cultura germânica, né? Uma grande cultura germânica. Eu acho muito fascinante essa parte, porque é isso, assim, é tipo... Vamos falar de bruxaria e magia, sacrifício e tal. Não, mas olha esse fio aqui que leva a gente a entender a formação dos estados nacionais. Sim. E olha a importância dos contos de fadas para construir a ideia de nação, né? Eu acho muito fascinante. Eu sou um pouco apaixonada por história. Também, né? Daí, suspeita. A gente fica assim, empolgado. Mas é isso, é porque, tipo, é estranho pra gente hoje porque a gente cresceu num mundo em que parece que os estados e os países sempre existiram e sempre foram nações. E a gente sempre entendeu que o conto de fadas era similar e, quem come a mesma coisa, quem não sei o quê. Eu até brinco com os meus alunos, eu tenho uma aula que
Eu tenho uma aula, né? Uma das aulas que eu costumava dar a introdução, eu chegava e falava, então, gente, o que é ser brasileiro? Aí eles começavam a falar, tá, mas o que define ser brasileiro? Futebol, caipirinha, Ronaldo, Rivaldo, gol! Sempre tinha alguém que vinha com a parte jurídica, né? Tipo, tal. Tá, mas como que a gente olha pra uma pessoa e sabe que ela é brasileira e não é indiana? A pele e tal, é mesmo? No caso de Brasil, isso não se fundamenta, né? E daí eu falei, então, isso tudo pode não parecer, mas é uma construção, né? E daí estudar história, estudar contos, estudar a língua. A existência de gramática, gente, tem a ver com isso. Com essa ideia de quando você coloca uma língua numa gramática, você arruma a língua e daí você faz todo mundo falar ela do mesmo jeito. E isso faz a gente se sentir um grupo só, né? No Brasil isso é muito forte. A nossa grande polêmica da última reforma ortográfica da língua portuguesa é essa, né? Porque a gente tem Portugal, Brasil e alguns países africanos. E essa última reforma arrumou a língua portuguesa mais para como a gente fala do que eles. Né? Porque temos muito mais falantes de português brasileiro. E isso pra gente é chato, né? Porque a gente tem que se adaptar, mas pra eles foi um negócio, pra Portugal foi um negócio terrível, porque um monte de letra caiu. E é bem isso, né? Todos nós falamos a mesma língua, então a gente tem que organizar essa língua pra todo mundo falar igual, porque no fundo a gente pertence a uma mesma cultura, né? Ainda tem essa coisa de que somos temos uma mesma raiz, né? Mas uma das coisas que me fez pesquisar a bruxaria no contemporâneo, né? Sair um pouco desses muitos estudos ali do século XVII, XVI e vir pro século XX, era justamente isso, assim, porque eu acho muito fascinante essa relação até política, né? E como isso ajuda a construir ideias de nação, como isso ajuda a construir um imaginário das pessoas. E como a gente tem essa ideia de que bruxaria, magia é uma coisa que ficou no passado, porque com o avanço da ciência, a gente não acredita mais em magia. Ela não é mais praticada, né? Porque a ciência superou isso. E aí, quando você vai pesquisar o contemporâneo, você vê que é uma grande mentira. Superou nada, gente. A gente usa magia pra um monte de coisa, é isso. E no Brasil, um pouco mais ainda, né? Porque outros países são mais cartesianos, ainda tem muito essa divisão. A gente não, a gente tá muito intrincado na nossa cultura, né? Nas nossas festas, no carnaval, a nossa ideia do que é magia, macumba, bruxaria, tá em tudo. Então, isso também foi uma das coisas que me fez, tipo, ter esse interesse grande de entender bruxaria no século XX, né? E é muito doido porque é isso, né? A ideia que existia de que, não, existe um caminho perfeito para sociedades. Ele começa, e no primeiro momento a gente tem magia e bruxaria, aí eventualmente isso se desenvolve numa religião, que é tipo uma coisa melhor, e eventualmente a gente caminha para a ciência, onde nada mais vai ser tão ruim, porque a gente terá a ciência. E daí, parece legal quando a gente pensa na Europa, mas na Europa isso também não se aplica, porque toda vez que a gente olha para o mundo, não funciona. Essa lista não funciona. E ainda na Europa a gente tem talvez o maior centro religioso do mundo, que é o Vaticano, né? Que ainda tá lá, que ainda tem total força. Então, tipo, nem pra eles isso. Em nenhum lugar, gente. A ideia de que ciência e religião e magia são necessariamente inimigos não faz sentido. Até porque eu até diria que eles não estão brincando necessariamente no mesmo padrão, assim. Sim, eu trabalho muito com essa ideia de magia e religião como uma coisa ou próxima ou uma coisa só, né? Ainda mais pensando no Brasil, a gente não consegue separar essas duas coisas. Elas estão muito juntas. Mas, tipo, é isso. Magia, religião, astrologia, dessas disciplinas todas, elas estão numa chave muito diferente da ciência, né? Elas não estão querendo provar nada, elas não têm um método científico, elas não têm que ser revisadas pelos pares, elas funcionam de outra forma, né? Assim, no século XIX a galera tentou, né? Século XIX era tudo bem que é a mesma coisa, né? E a ciência do século XIX tinha uma pegada mágica, né? Mas daí o problema é mais do século XIX do que da ciência ou da religião. Eu acho legal que você trouxe a ideia de magia, porque se a gente definiu o que é bruxaria, o que é magia? É leviosa e não leviosa. Eu tenho a minha definição, vamos ver a sua. Magia, pra mim, é uma das definições mais difíceis, porque por que lado que você vai, ela é diferente, né? E ela tá correndo meio que num caminho paralelo, ela não é exatamente bruxaria, mas a bruxaria também tem magia. Eu defino magia como uma série de práticas pra se conseguir alguma coisa objetiva, e eu gosto muito da definição também de um outro historiador, de um alemão, que pesquisa a Idade Média, que chama Richard Keckheffer. Na verdade, eu não me lembro se ele é alemão ou se ele é britânico, mas é um dos dois. E ele tem uma definição linda de magia, que é a magia como uma encruzilhada.
E é nessa encruzilhada onde se encontram a religião, a ciência, as práticas folclóricas e esses outros elementos que vão formar o que a gente entende de magia. E ele, nessa pesquisa dele de magia na Idade Média, ele pesquisa muitos livros de magia, né? Essas práticas de magia que vêm de monges, de pessoas intelectuais, de homens letrados e tal, que é um pouco que eu pesquiso também. E eu acho muito legal essa definição, porque é bem isso, né? São as pessoas ali que estão praticando essa magia, elas vão unir conhecimentos de vários lugares, numa época que para eles era, né, isso também era ciência, né, não tinha essa divisão, e criam essa encruzilhada onde esses conhecimentos todos se encontram. Né? É bonito mesmo. Eu também acho magia difícil pra caramba. Eu gastei um capítulo quase do... É um pedaço do primeiro capítulo da minha tese de doutorado. Eu tô nessa agora, assim. Eu pretendo fazer um capítulo na tese que eu vou ter que entrar no que é magia e tô me debatendo. Eu entendo. Porque, né, pra quem tá vendo ou ouvindo a gente, porque essas duas possibilidades existem, porque a gente falou aqui bastante de bruxaria, pós-idade moderna, fim da Idade Média, um fenômeno muito mais recente do que as pessoas tendem a achar, né? Porque as pessoas tendem a dizer que ela... Já como eu trabalho mais antigo, essas coisas novas, tipo 1500, é muito novo pra mim. Eu não uso tanto o termo bruxaria, eu uso mais o termo magia, porque o termo bruxaria realmente não se aplica muito na parte que eu estudo, né? A gente não tem muito. E daí a magia, quando eu fui tentar definir a magia, tolinha, né? Quando eu fui tentar definir a magia, eu esbarrei nesses problemas todos. E até na tese, eu começo a minha definição usando a definição do dicionário. Eu falei, eu vou usar a definição do dicionário. E tá resolvido. Eu falei, olha só, essa definição aqui do dicionário, ela é muito boa. É um conjunto de práticas que tentam modificar o mundo físico, que pedem ajuda a coisas não físicas, enfim. E daí eu expliquei também. Essa definição é minha como pesquisadora, não é uma definição que as pessoas de 2000 anos atrás iam olhar e entender. Sim. E daí, por isso que, na minha concepção, toda religião tem práticas mágicas. E daí, então, porque a prática mágica, ela é uma coisa que todo mundo faz. E daí eu fujo dessa ideia da a prática mágica ser só o proibido. A prática mágica proibida é aquilo que é contra a religião, mas toda religião tem práticas mágicas que são aceitas, né? Especialmente quando a gente olha no judaísmo, tem bastante prática mágica aceita. É muito bom, porque eu gosto que os textos da Bíblia, eles ficam proibindo magia com uma certa frequência. E como historiadora, né? Quando a gente vê uma proibição recorrente... A gente tá dizendo, então, gente, é porque provavelmente o pessoal continuava fazendo. Sim. Senão eles só tinham proibido uma vez. Só que como eles proíbem várias vezes, é porque o pessoal claramente continuou praticando. Isso é uma coisa meio universal em qualquer período, né? Se tem muita proibição, é porque o negócio tá ali. Eu trabalho mais ou menos isso bem mais pra frente, né? Como eu pesquiso o século XX, em 1890 no Brasil foi feito um novo Código Civil. Logo depois do golpe da República, em 89. E nesse Código Civil tem alguns artigos que proíbem práticas de magia, cartomancia, curanderismo e tal. E tem a ver com o fato de que, na época, a medicina estava começando a crescer no Brasil e precisavam coibir, né, os curandeiros, os cartomantes mágicos que curavam as pessoas. Mas é uma perspectiva de que se o Estado está proibindo, ela existia, ela era muito popular e o Estado está aceitando que ela existe. Sim. Porque eu não vou proibir uma coisa que não existe. Que era o que acontecia no Império, né? A Constituição do Império não proibia nada desse tipo. Tanto que tem uma história de um feiticeiro muito famoso do Segundo Império, né, que era chamado de feiticeiro, que hoje pra gente seria um pai de santo, do Juca Rosa, que ele foi perseguido como estelionatário, porque ele fazia trabalhos de magia, as pessoas davam dinheiro e processaram ele como se ele estivesse dando um golpe. O problema é o golpe, não a magia. Não a magia. Ele foi preso como estelionatário porque não tinha aparato jurídico pra prender ele como um praticante de magia. E aí a República cria esse aparato. Então eles estão admitindo que existia. A partir do momento que isso está na lei, o Estado reconhece que magia existe. E aí vai ter todo um desdobramento no século XX de perseguição. Alguns grupos vão ser perseguidos, outros não. Isso entra bastante no que eu pesquiso. E isso vai até a ditadura militar. Você tá me dizendo que a República pode proibir um negócio que o Império não proibia? Pois que a República... Mas a República não é melhor? Essa é uma das grandes discussões de quem pesquisa o código também, né? Porque o código começou a ser desenvolvido no Império. E aí a República foi lá e só usou o que já estava pronto, assim. Perdeu o trabalho à toa, já tava feito. A gente ficou tanto tempo fazendo isso aqui, pra vocês mudarem tudo de um dia pra noite, a gente não usa. Né, muda só o pedaço que fala Império, a gente coloca a República e finge que tá tudo certo. Foi tipo isso mesmo. Entendi. E aí é aquilo, né? O Estado republicano, que seria o positivista, né? Que pensa na ciência, o mais evoluído, ele admite que magia existe.
E aí, a partir daí, vai ter uma série de perseguições, né? Tem toda uma abertura pra se pensar também o porquê que eles estavam proibindo isso, né? Entendi. Ah, é muito doido. É muito legal porque a gente vai vendo que estudar bruxaria e magia tem muito mais a ver com estudar a sociedade em geral do que só estudar um negócio esquisito e bizarro do cantinho, né? É, uma coisa só porque você gosta daquilo. Ela tem um desdobramento muito grande, né? E acaba entrando em questões políticas, né? Na forma como as pessoas entendiam as suas religiões, né? Como elas praticavam aquilo. E daí, então, quer dizer que nós não somos as filhas das bruxas que não foram queimadas? Por que acham que ela é uma bruxa? Ela me transformou numa salamandra. Salamandra? Eu melhorei. Não, eu fico até bem triste, assim, né? Porque essa é uma frase que vem do movimento feminista, Sim, né? sim. Tem toda uma questão. E aí virou, literalmente, as filhas das bruxas, né? E essa parte do movimento feminista eu acho interessante, porque é isso, né? Estudar bruxaria. Digamos que o termo bruxaria, fazendo uma linha do tempo ruim, você, por favor, me corrija. Bruxaria, como um conceito de uma coisa mais separada e tal, é uma coisa do fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, né? Sim. Porque existiam práticas proibidas antes. Existiam pessoas que faziam coisas que as outras pessoas não concordavam, mas isso não era colocado como bruxaria. Você sabe de onde veio o termo bruxaria? O Hulton, que é esse historiador britânico, né? A sumidade, ele fala que vem do catalão, que é uma palavra... Alguma coisa. Que é uma palavra que, eu não lembro exatamente a palavra, mas é muito parecida com o bruja do espanhol. E aí, no português, a gente vem direto pelo bruxa. Então, essa ideia de bruxa, que pro Hulton, a ideia da bruxa, né? A bruxa como essa mulher maligna, perseguidora de criancinhas. Todas as crianças devem ser mortas, destruídas! Ele fala que é ali da região da Catalunha, dos Pirineus, né? Que é aquela divisa entre França e Espanha, que vai se espalhar pelo resto da Europa. Só que aí você tem toda uma discussão de termo, porque em algumas línguas você tem a diferença de bruxo e feiticeiro. Pois é, que no português não faz tanto sentido, né? Assim, a gente tem, mas... Em Portugal, por exemplo, é mais comum que eles usem feiticeira pro que a gente chamaria de bruxa. Tipo, a bruxa da Branca de Neve é uma feiticeira. A gente chama... Não... Pra gente é tudo bruxa. É. E aí, no inglês, você tem a witch, que é bruxa, e sorcerer, que é feiticeira. No francês, é tudo sorcière, é tudo feiticeira. Então, isso tem toda uma discussão de conceito, de onde veio, mas pra algumas línguas, ele só tem uma palavra. Então, Cadê o pessoal que denomina corretamente o tipo de... Tanto que na historiografia sempre teve toda uma discussão de diferença de bruxa e feiticeira e tal. E aí hoje tem uns autores que dizem que não faz diferença, gente. Todo mundo é uma mulher maligna. Se ela tem pacto ou não, é um detalhe. Todo mundo é uma mulher que vai fazer mal pros outros, né? Mas a nossa palavra bruxa provavelmente vem ali do catalão, da influência do espanhol. E vem de uma origem que significa, tipo, mulher que come criancinha, literalmente. E mulher, assim. né? E é mulher, é. Tá. Ela originalmente é pra se referir à mulher. Que aí também ele faz toda uma relação com esses mitos até da antiguidade, tipo da Lâmia, né? Que é aquele monstro grego que ela foi amaldiçoada porque matou os filhos, né? Das Strix, da região da Itália, que eram as mulheres que se transformavam em coruja e atacavam as crianças à noite. Tem tudo a ver com esses mitos de maternidade. A gente pode ir pras Lilithus também, que acabam virando Lilith, né? O dia que eu descobri que Lilith era uma categoria e não uma pessoa, eu fiquei tipo, caraca! Quer dizer que no mundo antigo, Lilith é uma categoria. Dá pra gente conversar um dia inteiro só sobre Lilith. É muito louco, porque várias sociedades têm essa questão de um ser sobrenatural, que as mulheres que não se comportam do jeito que elas deveriam são transformadas, né? Sim. E daí a Lilithu, no caso, que eu sei mais sobre a Lilithu, elas são mulheres ou que morreram antes de casar, ou que não casaram durante a vida. Então elas não cumprem o papel social de ser mãe e de casar e etc. E daí elas voltariam e matariam as crianças, os nenéns especialmente. E eu acho que isso tem muito a ver com mortalidade infantil. Sim. E atacariam também os casais recém-casados, assim, né? Então seria essa posição. E daí você falou, a Lâmia tem mais ou menos essa mesma ideia. Você tem vários seres que têm mais ou menos essa mesma ideia. E aqui eu vou dizer que eu não sou muito a favor da teoria de que, então tudo veio do mesmo lugar. Eu não costumo achar que... Eu acho que tem ideias semelhantes que as sociedades conseguem chegar, mesmo sem precisar estar necessariamente junto, assim. Mas é fascinante como tem uma associação do feminino com matar crianças, especificamente. E daí como isso é considerado maligno, e daí isso vai evoluindo e mudando para outra coisa. E também, né, porque a mortalidade de bebês era uma coisa muito maior em tempos mais antigos do que hoje, né?
Neném morria. Até hoje, um neném é uma coisa muito frágil, né? Tipo, a gente fala que a festa de 1 ano de um neném é os pais comemorando que sobreviveu essa criança por 1 ano. Tipo, e aí? Não morreu! E aí, pensando, né? Não gosto muito dessa ideia de evolução, mas nesse caso, hoje a gente tem toda uma estrutura médica, remédio, hospital, a gente tem exame, né? 3 anos atrás não tinha, a gente não sabia por que aquele neném morreu. Uma série de doenças genéticas, às vezes, que jamais iam ser diagnosticadas, né? Então tem sempre associação ali. E a mortalidade materna também, né? Era muito maior. Eu vi uma vez uma pesquisa dizendo que, estudando a mortalidade feminina e que até o século XX, a maior parte das mulheres do mundo morreu de parto. Sim. E daí, a partir do século XX, que a gente passa a ter outras causas de morte. E aí? Tanto que tem muita história do começo do século XX, tipo, de homem que tá na segunda mulher, né? Ou que casa com uma mulher 15, 20 anos mais nova, porque a primeira morreu de parto, né? Não, e assim, a gente pensa que a mulher só, porque era pobre ou porque não... Não, gente, era tipo super... Tanto é que tem uma rainha de Portugal que morre de parto, que tem mais de uma, tá? Mas essa, no caso, por que é a conexão dela? Porque é a filha do Dom Pedro I. A filha do Dom Pedro I morre de parto em Portugal. Ela era rainha de Portugal. O Dom Pedro I, inclusive, foi embora do Brasil, porque ele volta pra Portugal, pra lutar com o irmão dele, que era marido da filha dele, mas eles não estavam casados, e daí... Enfim, gente. E lá ele é Dom Pedro IV. Ele é primeiro. Dom Pedro I deles é muito mais anterior. O Pedro I deles é o da Inês, né? É o da Inês. Inclusive, eu tenho o nome por causa dela. Você tem o nome por causa dela? Olha só, eu morro de vontade de ir no túmulo da Inês. Eu fui. Da primeira vez que eu fui pra Portugal, eu fiz questão de ir no túmulo. É muito bonito. É muito bonito, lindo. né? É uma catedral maravilhosa, assim. É uma história muito boa também. É muito horrível, mas é muito É boa. muito desgracenta, mas é... Eu acho que, essa tradição, nisso eu vou dizer que a gente tem uma forte influência portuguesa, essa coisa dramática. As histórias são muito dramáticas, né? Uma coisa assim, uns amores, umas coisas... Enfim, deixa a história da Inês pra lá. Parênteses. Voltando pras bruxas. Então, na antiguidade existia magia, existiam pessoas que faziam coisas que eram consideradas erradas, mas a gente não tinha essa categoria geral que o final da Idade Média vai criar, e daí a gente tem o Martelo das Feiticeiras, que é, acho que um dos livros mais famosos hoje em dia, né? E ele era tão famoso, assim, na época, né? Ele teve uma circulação, mas ele não era, tipo, o pessoal fala, é o manual dos inquisidores. Não era exatamente o manual, né? Tinha muito, né, manual? Tinha muito, e a circulação de livros era uma coisa que, tipo, não era como a gente tem hoje, né? Que a gente tem acesso, tem loja, recebe em casa. A circulação de livros era muito menor, muito menos gente sabia ler e escrever, né? Normalmente tinha, às vezes, que passar pela igreja, porque quem sabia ler e escrever eram clérigos, então tinha uma circulação muito menor. Pra época, ele circulou bastante. Mas tinha muitos manuais, folhetinho, né? Folheto circulava muito mais, né? A gente pensa muito no livro, que é o que a gente tem hoje, que é a brochura, né? Que oficialmente o formato chama códice, mas você tem folheto circulando muito, né? Que era uma leitura muito mais fácil, muito mais barata. Você podia levar se você era um viajante, né? Que tinha muito padre viajante, né? Que levava na bolsa e lia em voz alta para as pessoas, né? Isso também dissemina muito a ideia de bruxa, esses viajantes que iam ler em voz alta um sermão, um panfleto. E acho que isso era muito mais fácil de chegar nas pessoas do que o Malleus, né? Ele era usado, mas não era assim, o grande, né? O grande, essa coisa, E ele né? tem duas versões, né? Ele foi escrito primeiro, acho que o primeiro foi o Heinrich Kramer. E ele coloca uma autoria falsa, inclusive, né? 100 anos depois, um outro monge vai complementar o que ele tinha escrito. Então, ele tem meio que duas versões, assim. O que chegou pra gente é esse já complementado, né? Eu gosto que o Malleus é quase que o que ele sonhava que bruxas fossem, né? É tipo... Moço, talvez você precise de terapia. Porque tem isso. Eu já vi, tipo, uma galera que usa vamos reconstituir. O que tá lá não era necessariamente verdade. Tem umas coisas lá que a gente pode olhar, com certeza que não era. Não, gente, isso não acontecia. Tu contar esse segredo. Era coisa de, tipo, a mulher se transformou em animal na minha frente, né? Voando em vassoura. Essas coisas todas vêm muito do Malleus, né? E era o que ele achava que uma bruxa fazia. Que é isso que a gente tava falando no começo dos documentos, né? Os documentos, às vezes, tem as coisas que o cara que tá escrevendo achava que a bruxa fazia, não era necessariamente o que ela fazia. Ela nem se achava bruxa, às vezes. Isso que eu acho, né? E daí é isso, né? Você vai tendo essa construção de um imaginário do que é bruxaria. E não necessariamente de uma prática organizada de bruxa. E daí, calma, pessoas do neopaganismo, a gente vai chegar em
vocês. A gente não tá dizendo que vocês não são... Calma. Lá em 1500, 1600, até onde eu sei, pelo que as evidências mostram, não tinha esses grupos organizados de que as pessoas falam, não, eu sou bruxa e... Não, né? Não, até hoje o que a gente sabe não tinha esse grupo organizado dessa forma. Tinham ainda grupos que tinham as suas tradições pré-cristãs, né? Sim. Tipo festa de colheita, né? Algum ritual de casamento que não era exatamente da igreja. As magias de adoçar as pessoas. Também, tinham essas. E tinham os curandeiros, né? Parteiras, que tinham muito desses saberes que já eram muito anteriores ao cristianismo, né? Forma de tratar doença, de curar erva, de fazer aquilo que eles faziam pessoas sangrar para diminuir febre. Então, tudo isso já existia. Mas não era um culto organizado, né? Não era, tipo, uma galera que ficou cultuando determinada divindade para sempre, escondido. Talvez até tivesse um culto ou outro escondido ali. Mas não tinha, tipo, uma grande organização no mundo todo de bruxas, assim. E muitos desses deuses viraram santos, né? Então, aquele culto que poderia ficar escondido, ele vira um culto oficial, né? Tipo, São Jorge era uma desses santos, né? Desses cultos populares locais que foi apropriado para virar santo. Santa Brígida na Escócia. Então, tipo, eram deuses, né? Daquelas populações ali pontuais que virou santo. Então, entrou pra igreja e é isso. Porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala isso, a maior parte das pessoas imagina que tem um grupo maligno de padres que sentava assim numa reunião e daí eles falavam, vamos pegar esse Deus aqui e transformar num santo e assim nós conseguiremos dominar todo mundo muito melhor. Não era assim, tá, gente? Parece quando olhando assim, mas não era assim. O que acontecia com muito mais força? É porque é uma coisa que me chateia, porque o pessoal fica tipo, porque a Igreja Católica transformou o Natal e não sei, tipo, sim, mas não foi desse jeito. Não foi tipo uma grande reunião de padres que se reuniu, anotou num caderno, agora transformaremos tal Deus em santo. Não. Foi um processo muito mais orgânico que foi acontecendo aos poucos. E daí eu vou voltar um pouquinho pra como que as pessoas se... Tipo, você falou, né, esses padres viajantes e esses clérigos. A maior parte da população era cristã, mas não tinha acesso a padre regular, não tinha catequese. Então, assim, a sua prática que você aprendeu com seus pais e que eles aprenderam com os avós, ela continuava junto com o cristianismo. E essas coisas iam se misturando aos poucos, até ninguém saber mais a diferença de um de outro. Né? Muito mais isso do que, porque os padres malvados. E a gente tem que lembrar que os padres, eles não são, tipo, a despeito do que parece. O pessoal da igreja era gente. E daí eles eram criados nesses mesmos contextos. Então, eles também cresceram com essas tradições e com as festas e com a coisa. E daí, eles eventualmente vão misturando as coisas, né? Muito mais do que... E assim, até o Lutero, né? Já quando ele fez a Reforma Protestante no século XVI, as missas eram rezadas em qualquer lugar do mundo em latim. Então, tipo, na Europa toda, de Portugal até a Grécia, a missa era rezada em latim. As pessoas normais, entre aspas, elas não falavam latim. Né? A Bíblia não tinha tradução na língua regular de cada lugar. Isso começou lá com o Lutero, quando ele fez a reforma, e era uma das coisas que ele dizia, não, gente, é um absurdo as pessoas não poderem ler a Bíblia na língua delas, eu vou traduzir para o alemão. Gente, ninguém tá entendendo esse negócio aqui. E aí, né, chegou um ponto que isso incomodou a igreja, que eles criaram a Inquisição, né? A Inquisição como um órgão que respondia pro central, para Roma, né? Vai ter toda uma treta se Roma vai ser central ou não, mas isso é outra a Inquisição, a hora que você falou, eu fiquei... Mas vai ter toda uma treta lá, a Inquisição para outro dia. Vamos falar de Roma. E aí, o papel na Inquisição era isso, né? Era regular o que as pessoas acreditavam. Porque aí começaram a surgir o que são chamadas heresias, né? Que aí o pessoal ia para umas interpretações do cristianismo muito loucas, assim, completamente fora do que a igreja pregava. Heresias. E aí eles criaram um órgão para falar, não, o cristianismo é isso aqui. Então vamos todo mundo fazer isso. É quase uma BNT da igreja. É exatamente isso. Né? É a BNT da igreja. É tipo, gente, vamos organizar o culto porque tá ficando bagunçado. A gente tá perdendo a característica e, por consequência, perdendo o poder, né? Porque ela tinha um organismo de poder ali, né? Sim. E até isso vai organizar a formação de padre, porque padre mesmo desses que ficavam na igreja e tal, eles não tinham uma grande formação letrada, de super formação de teologia e tal. E aí a igreja começa a perceber que ela tem que se organizar, porque o negócio tá ficando feio, né? E daí acaba... Olha como a história é, gente. Mas isso legal. também já
Bem Bem depois, pra né? frente, Mas, tipo, acaba misturando com a formação das universidades, acaba misturando com essa necessidade, acaba misturando com a própria ideia de conversão de um país. Porque eu tava estudando há um tempo atrás a conversão dos reinos russos, né? O que a gente chama hoje do território russo. Que é toda uma outra história, todo outro rolê. Que Rus era a galera do norte, que significa, tipo, remadores, até onde eu aprendi. E daí eles foram invadindo ali a região onde hoje a gente chama de Rússia e dos outros povos eslavos, que não tinham grandes reinos organizados, e eles foram coisa. E em 998 ou 99... Tem aí. Talvez, tem uma certa dúvida. Vladimir se converte ao cristianismo. E ele se converte ao cristianismo ortodoxo. O que a gente chamaria de cristianismo ortodoxo, né? Oriental. Porque Roma não era uma coisa que bombava. Ele se converteu a galera que era massa. Que no caso era Constantinopla. E uma das grandes vantagens de se converter é que se convertendo ao cristianismo você ganhava de bônus um grupo de nerds. Que era uma universidade. Isso. E padres que faziam contas e sabiam ler. E isso era muito prático para um reino que estava se organizando e se centralizando. Então, uma das vantagens, reza a lenda, que ele mandou emissários para todas as religiões para decidir qual que ele ia escolher. Aí essa aqui que tinha os mais nerds. Aí o pessoal do cristianismo falou, então, a gente é de boa com bebida alcoólica, né, que era um problema para... E, além disso, a gente ainda manda contadores e nerds que sabem ler junto. Aí ele falou, parece ótimo, vamos nos converter. Mas aí é isso, né? Tipo, a conversão do rei nesse ano não significa a conversão do povo automática. E daí o que rolava muito era assim, o rei mandava um decreto, chegava na sua vila e falava, agora todo mundo aqui é cristão. Aí as pessoas falavam, tá, o que tem que fazer pra ser cristão? Tem que tomar banho nesse dia, tem que tomar um banho específico. Assim, as pessoas tomavam banho também, isso é outra coisa. Tem esse banho específico aqui pra tomar, e daí só pode acreditar em um Deus. Aí você fica, tá. E daí era esse caos, assim. Você tem que ir na missa uma vez por ano na Páscoa. É isso. É tipo... É isso, gente. A gente acha que é tudo tão mais certinho, né? E daí, esses santos, esse processo de transformação de deuses e outros... E não só deuses, nesse sentido que a gente pensa, às vezes, em deuses como um culto muito organizado, né? E, às vezes, você tinha outras forças e isso vai se transformando. Eu gosto especificamente dos santos... Eu tô tentando achar um termo melhor pra falar, assim... Os santos de piroca. Eu tô passada, chocada. Os santos de falo. Consegui. Os santos falocêntricos, especialmente na França. Eu gosto muito dessa tradição. Não, essa é que a gente conversou sobre isso outro dia. Eu não sabia dessa existência. Gente, como assim? É muito bom. Eu gosto muito daqueles santos mártires. Você gosta dos morreram mártires. de alguma coisa bizarra, assim. Ou que não morreram de alguma coisa bizarra e foram canonizados. E eu gosto muito de um santo específico que é o São Guiné-Forte, que é o Santo Cachorro. O São Cristóvão também, às vezes, era falado de ser cachorro. Porque o São Guiné-Forte, a história é que ele... Era isso também. Ele era um cachorro de um caçador ali numa região da França que salvou o cara. E o povo cultuava ele como um espírito protetor e tal, que foi transformado em santo. Eu acho que oficialmente ele nem é santo. Ele é um santo cachorro mesmo. Ele é um cachorro mesmo. Ele é tipo um galgo, o São Cristóvão, assim. ele só tem cabeça de cachorro. Não, esse ele era um cachorro mesmo. Ele era tipo um galgo, aqueles cachorros de caça e tal. E aí tem umas imagens dele, né, com aquele focinho fininho, assim, auréola, manto, de santo mesmo, mas ele é um cachorro. Até o meu cachorro é muito parecido. E a gente fala que o protetor dele ele é devoto de São Guiné-Forte. Eu não conhecia o santo cachorro. Conhecia os santos franceses, que são santos fálicos. E alguns deles, inclusive, eu não lembro em qual cidade da França, que tinha um culto a um falo gigante, efetivamente um falo, gente, gigante, de madeira. E parte do culto era jogar vinho na cabeça do falo. Nossa, que delícia! E daí colher esse vinho e tomar pra fertilidade. E daí isso foi transformado em santo mesmo. Isso é uma cara muito de ser romano, né? Não parece? Romanos tinham culto Romanos adoravam falos. Adoravam, punha na porta das casas. No meio da rua. Assim, a gente continua com essa mania de colocar falos no meio da rua, né? Sim. Assim, as pessoas não acham, mas na cidade de vocês tem obelisco? Sim. Aquilo é um falo gigante no meio da rua, para essa mesma ideia. Mas voltando às bruxas, o cristianismo era muito menos organizado do que parece. Então a bruxaria também, ela perpassava isso. E eu gosto de lembrar isso porque às vezes parece que é tudo muito organizado no passado, né? Tipo, tinha isso, tinha aquilo. E daí quando a Inquisição começa a trabalhar, ou a ABNT da igreja, a ABNT não fica brava comigo, por favor. Não mude suas regras de novo. Por favor. A gente tem que fazer alguma coisa pra ABNT ficar calma. Mas assim, porque a Inquisição é muito horrível, a imagem da Inquisição é muito horrível, não estou aqui defendendo a Inquisição. Mas comparado com outros sistemas jurídicos da época, a Inquisição era legal. Ela era organizada e ela dava voz
pro cara que tava sendo acusado, que os outros não davam, né? Olha só, gente, ao invés da gente fazer a pessoa passar por uma mordalha, que era basicamente a gente, tipo, sei lá, amarrar a pessoa e jogar na água. E daí, se ela afogar, ela era inocente. Joga ela no lago! Vamos jogar ela no lago! E se ela sobreviver, ela era culpada e daí a gente mata ela. Tadã. Ao invés disso, a gente vai fazer, tipo, um processo legal. Onde vinha um caçador de bruxa, né? Uhum. E nos países que não tinha Inquisição, isso era muito comum. O cara vinha numa aldeia e falava, olha, fulana e fulana são bruxas. E aí ele mesmo resolvia com alguma punição e tal, e ia embora. E ganhava o dinheiro daquela aldeia e ia embora, né? Então, tipo, os males eram um pouco menor, né? Porque com todas as atrocidades da Inquisição, ela criou esse parâmetro de ouvir a pessoa. Beleza, às vezes ela só ouvia só pra constar, mas isso acontecia, né? É só pra anotar aqui, não, continue, mas... E a Inquisição também tinha, porque daí a gente tá falando de outro momento, em que muitas vezes se acreditava, e daí aqui é uma coisa meio cristã mesmo, né? De o sofrimento é muito importante pra salvação. E daí torturar as pessoas era muito importante pra elas dizerem a verdade, o que pra gente faz zero sentido hoje, mas... E a Inquisição em alguns lugares tinham essas punições que não era pena capital, né? Não era morte, mas que era essa punição de limpeza da alma, assim, né? Meio que uma punição igual de confissão. Você tem que, todos os dias você tem que assistir missa e rezar X Ave Maria, você tem que usar uma roupa pro resto da sua vida e tal. Mas eram punições mais leves do que morrer, né? Ou que nem a Inquisição portuguesa que exilava as pessoas completamente diferente, né? Você vai sair da sua terra, você vai morar numa outra, sem contato nenhuma. Que é uma coisa horrível, mas a pessoa pelo menos está viva, né? Ela não foi queimada na fogueira, né? Eu gosto que a estrutura da Inquisição portuguesa, basicamente, eles brincavam de realocar as pessoas em todo o Império Português. E é muito esquisito quando você começa a ver, porque, tipo, não, a pessoa de Lisboa a gente joga pra cá. A pessoa daqui a gente coloca pra cá. Essa daqui a gente... Então tem gente que tá sendo degradada pra Lisboa, né? Tipo, isso. Eles degradavam pro reino. E os próprios inquisidores eram assim, né? Porque eles mandavam até pra Portugal mesmo, onde não tinha, eles mandavam visitações, que era um grupo de pessoas. Então até o próprio inquisidor eles faziam rodando pelo reino, né? É tipo, tá vendo toda essa gente? Vamos misturar. E aí o que eles fizeram? Eles espalharam as coisas pelo reino todo, né? A gente tem aqui no Brasil colônia vestígios de coisas que a gente sabe que vieram de feiticeiras portuguesas, que é basicamente estruturas de feitiços, santos, que são europeus, que vieram pra cá com feiticeiras ou que estavam fugindo ou que eram degradadas. Então eles espalharam as coisas, em vez de manter ali, vamos punir essa galera aqui e deixar eles isolados, não, vamos espalhando. E aí veio pro Brasil, pra Moçambique, pra Angola, né? Todo um projeto de... Assim, não sei como é isso em Macau, né? Que foi a colônia chinesa, né? Mas muita vontade de ir pra Macau. Algum momento lá. Não, mas eu acho que tem. Eu tava vendo um vídeo esses dias de Macau e é muito, muito interessante, assim, pra gente, né? Porque são vários prédios com nomes em português e chinês ao mesmo tempo. Você fica tipo, o quê? E eles ainda falam algumas palavras em português, né? Tem na memória deles ali um português. E tem uma microparcela da população, acho que é tipo 5%, que fala português ainda, né? É, um português bem misturadão com o chinês, assim, né? Tipo, a gente ouvindo, a gente não consegue entender, né? mas... E daí, então, assim, essa estrutura de bruxaria que tá surgindo, quer dizer, que tá sendo, né, organizada, a Inquisição vai fazer parte do processo de criar o imaginário também, né? O que a gente acha que é uma bruxa, né? A gente só imagina o nosso conceito de bruxa só existe porque a Igreja Católica, a Inquisição e um pouquinho dos protestantes também moldaram pra gente o que é uma bruxa. Se não existisse cristianismo, a gente também não teria a ideia de bruxa que a gente tem hoje. Tipo, ela depende diretamente do cristianismo. Justo. Porque quando a gente olha justamente pra antiguidade, é completamente diferente, né? Até a própria ideia de perseguição que existia não era a mesma coisa, né? Completamente diferente. O que cria a ideia de bruxa é o cristianismo, a perseguição do cristianismo. Eu sei que, porque se a gente avançar, né, quando... Especialmente, acho que com o feminismo dos anos 70, né? Ali a primeira onda, a segunda onda do feminismo, vai ter um resgate muito forte da ideia de bruxa, e daí que a gente vai chegar no neopaganismo, e daí que a gente vai chegar em outros momentos. Vai ter esse resgate forte, e vai ter uma vontade de... Que daí que vem, né? Nós somos as filhas das bruxas que vocês não queimaram. Que eu acho bonito, mas ao mesmo tempo, tipo, não, gente, a gente não é. Mas... Até porque a gente queimou pouca bruxa. Acho que as últimas pesquisas falam que não se queimava tanta gente assim, né? Não, a fogueira era preferencialmente pros hereges, que não eram necessariamente bruxas, né? Eram as pessoas
pessoas que desviavam do cristianismo. Então, tipo, o cara que achava que não precisava de batizado, que não tinha pecado original. Então, a bruxa entrou na queima porque ela era considerada herege, mas em alguns lugares o enforcamento, por exemplo, era muito mais... Na Inglaterra, que não tinha Inquisição, né, que era protestante, o enforcamento era muito maior do que a queima. Sim. Ainda tinha o lance de afogar. Tem um livro ótimo sobre queimar hereges. Esses assuntos super leves. Esses assuntos leves, essas coisas super, muito agradáveis, chama Queimando Corpos, Burning Bodies, que fala justamente disso, de como a fogueira foi um negócio tipo, caraca, estão queimando hereges. Não que eles não queimassem pessoas como punição antes, queimava, mas é porque queimar herege era um negócio esquisito. Tipo, olha só, queimar herege, que novidade, em 1200 e pouco. E daí é isso, né? Queimar herege. Tem punições específicas. Porque, de novo, é um negócio relativo, é um negócio organizado. Eles têm... Existe um objetivo na Inquisição, eu já não tô dizendo aqui... Aí vão dizer, né? Tá falando que a Inquisição era ótima. Não tô falando que a Inquisição é ótima. Tô falando que ela era organizada, que ela tinha certos objetivos e que ela se organizava... Tipo, ela tinha formas de funcionar ali. E daí, quando a Inquisição, então, tá punindo as pessoas, ela tá punindo as pessoas, tipo, tal crime tem essa punição, tal crime tem essa punição. Não era só da cabeça. Do tipo, acordei e decidi queimar 5 pessoas. Não era assim. Inclusive, era muito mais comum também queimar quem não... Essas penas maiores era pra quem ficava se negando, né? Dizendo, não fiz nada, não, eu sou bonzinho. Se a pessoa admitia, tipo, sou mesmo, fiz lá um feitiço pra matar fulano, pra acabar com o casamento. Então, a partir do momento que ela admitisse, ela já tava meio salva. E a punição dela ia sendo menor. A pena capital mesmo, ou era pra alguém que fazia algo muito escabroso, ou... se a pessoa se recusasse a admitir que ela fez. Tem até casos que, tipo, a pessoa fala que ela admitiu só pra sair menos pior, assim, né? Pra não ter uma punição tão grande. Tipo, depois que tudo passou, ele falava, nunca acreditei, eu menti, eu admiti pra dizer que... pra eu sair mais tranquilo aqui nesse problema. Eu tava só tentando me livrar, gente. Tipo, porque aí, em vez de morrer, eu vou só ter que fazer isso aqui, de usar uma roupa e ir lá falar com o padre toda semana, né? Eu adoro que parte das punições pra bruxas, etc, era, tipo, usar uma roupa esquisita. Eu acho muito genial a punição de usar roupa esquisita. Tipo, você tem que usar uma roupa esquisita numa procissão no dia tal. Assim, eu brinco, é porque era muito mais terrível do que parece, né? Porque é o fato de todo mundo saber o que você fez. Você fica com aquela marca pra sempre, né? Tipo, e quando o pessoal tá esquecendo, você vai lá de novo e reforça, vira um estigmatizado na sua comunidade, né? É que pra gente hoje isso é menos também, né? Mas Sim. pra pequenas comunidades e tal. Eu tava até lendo esses dias que aquela carta do tarô do enforcado, né, que é o pendurado em algumas escolas, vem daí, dessa humilhação pública que era uma punição muito comum na Idade Média. E a Inquisição absorve isso, né? Então você tem algumas punições públicas que é pra você ficar estigmatizado. Aquele cara ali foi julgado na Inquisição, né? Mas aí, tipo... Então você tem a Inquisição que... Outro dia a gente fala só sobre Inquisição. E daí lá nos anos 70, quando a gente começa a estudar a bruxaria de volta, e tem um movimento feminista forte. E esse movimento feminista vai ser muito importante, porque ele vai resgatar também, falar um pouco e trazer mais pro foco o fato da misoginia da Inquisição, o fato da perseguição às bruxas ter um caráter misógino, ter um caráter de perseguição de mulheres específico. Diferente do que... É porque às vezes as pessoas ficam falando... não, toda mulher que fazia ervas ou era feia era morta na fogueira. Não, calma, não era assim, gente. A sociedade era misógina e a Inquisição era uma das formas em que a sociedade expressava a sua misoginia, mas não era a única. E daí que tem esse momento do feminismo resgatar a bruxaria e, assim, tudo bem que já tinha os neopaganismos existindo antes, né? Mas isso mistura. Esse resgate da bruxaria como algo feminino vem com a Wicca ali, né? Com o Gardner. Antes você tinha outros movimentos neopagãos ali, meio políticos e tal, mas ele que vai trazer mais a ideia de uma deusa, né? De uma mulher como central, que tinha um deus, que são as duas polaridades e tal, mas em muitos grupos neopagãos é a divindade feminina que assume, né? E aí o feminismo, principalmente quando isso chega nos Estados Unidos, que é onde a contracultura tá bombando ali nos anos 60, porque o Gardner tá fazendo isso na década de 50, isso vai chegar um pouquinho depois nos Estados Unidos. E ele é muito bem recebido por esses grupos, né? Pela contracultura, pelos grupos hips, pelo feminismo. E aí vão surgir essas tradições de bruxaria moderna que vão falar só do feminismo, né? Algumas até são exclusivamente de mulheres. E
E vão trazer também essa preocupação ambiental, né? Que era uma coisa sim. muito nova na época, mas que com essa ideia dos deuses serem a natureza, elas acabam trazendo isso também. E também é nessa época que começa a se estudar mesmo a ideia das parteiras e curandeiras, né? Que como elas foram perseguidas na Inquisição, também muito nessa chave do existe uma medicina oficial, existe isso aqui que essa mulherada faz e elas estão concorrendo com essa medicina oficial. Então vamos acabar com elas ali. Então tudo isso se encontra ali naquele momento, né? Aqueles momentos da história em que várias coisas se encontram num lugar só e a gente no Brasil, nosso neopaganismo é muito influenciado pelos Estados Unidos, né? Vem da Inglaterra, mas os primeiros que trazem pra cá vem muito dos Estados Unidos. Então a gente é muito influenciado por essas visões. E aí a ideia das bruxas é ressignificar, né? Trazer essa ideia dessas mulheres que foram perseguidas e agora a gente tá retomando a memória delas, né? De certa forma. É claro que eu brinco que não somos, mas ao mesmo tempo é essa ideia de tipo, as feministas são descendentes dessas mulheres que lutavam contra o movimento de contracultura e que lutavam contra o patriarcado desde sempre, né? A ideia nasce aí, mas aí tem algumas linhas neopagãs que vão tornar isso literal, né? Como se eles fossem descendentes diretos de religiões da antiguidade ou da era medieval. Historicamente, falando de um jeito bem pragmático, assim, bem acadêmico, a gente não tem evidência para dizer isso, né? É uma ressignificação da ideia do que foi uma bruxa, mas a continuidade é impossível que exista em tanto tempo e com tantas pessoas, né, com tantos instrumentos de perseguição que buscaram justamente acabar com isso, né? Eu acho que é aquilo que você trouxe, né? Práticas que foram passadas de pessoa para pessoa existiram, com certeza. Práticas que foram perseguidas, sim. Grupos que cultuavam deuses e coisas específicas, sim. Mas não essa linha. Eu acho que é essa linha também que me incomoda, quando as pessoas ficam tentando achar que na história existe uma linha só que liga o passado ao presente. Essa linha, inclusive a gente tem um nome, né? É a ideia de olhar para a história de forma teleológica. Sim. Olha que palavra bonita, gente. Que é a ideia de você olhar hoje com o olhar de hoje, aí você olha todo o passado e fala, olha, eu consigo ver a linha única que nos trouxe até aqui. Mas não tem uma linha única que nos trouxe até aqui. É uma ideia, às vezes, que a gente traz muito de um ensino de história mais antigo, né? Tipo, a nossa geração ali sofreu um pouco isso. Eu acho que os mais novos já aprenderam um pouco diferente. Mas a gente tinha muito esse ensino de história de que a história é uma grande continuidade, né? Sim. E que a gente tá sempre rumando para uma evolução, né? Nós somos a sociedade mais evoluída e aí vamos estudar esse passado atrasado. E aí, hoje a gente tem uma ideia de história de que não é assim, né? O processo histórico, ele não é uma coisa que está continuamente andando numa linha reta para o progresso. Não. Ele é todo misturado, né? Ele é tipo uma bagunça. É. Dá pra gente falar por muitas e muitas horas. Como a Inês falou, a gente falou por muitas e muitas horas esses dias em outros lugares. Vou recomendar pra vocês, vou deixar links no post e aqui embaixo pra vocês olharem os episódios que saíram do Mundo Freak Confidencial, num especial sobre bruxaria, que daí a gente fala sobre horas e horas especificamente sobre cada um dos temas e tal. Mas a minha ideia era trazer justamente esse panorama geral pras pessoas, então eu agradeço muito você ter participado com a gente. Se você quiser fazer propaganda de algum canal, alguma coisa. Não, eu que agradeço de novo o convite, né? Sempre gosto muito de falar desse tema, é um dos temas que eu sou apaixonada. Então, fica o convite para seguir nas minhas redes, né? Eu tô como Inês Barreto, no Instagram, no Blue Sky, e eu tenho uma newsletter que tá como Voo da Bruxa no Substack, e tem um outro projeto que fala mais de Brasil, que é o Pontos Ilustrados, também em todas as redes, no newsletter, que aí a gente fala de magias, macumbas e cultura popular, mas só aqui do Brasil. Então, gente, muito obrigado para quem ficou até aqui. Se estiver me vendo ou me ouvindo, que conseguiu passar um tempinho aqui comigo. Esse foi o Matupá no Tempo. Vocês podem assinar aqui no YouTube ou em qualquer agregador de podcast que vocês estejam ouvindo. Aí aquelas coisas legais de avaliar e apertar o sininho e etc, etc. Referências vão estar aqui embaixo. E eu vejo vocês em breve com mais coisas muito esquisitas. Yay!